Nesse vídeo eu vou te ensinar na prática como calcular quanto tu precisaria de patrimônio para tu finalmente se aposentar. Então vem comigo que eu vou te dar todos os detalhes. Antes da gente calcular o patrimônio, uma das coisas muito importantes que a gente precisa saber é qual o teu custo de vida mensal. Isso é crucial para que a gente chegue no montante correto nessa equação e tu vai entender o porquê. Quando eu falo de custo de vida mensal, eu quero falar das despesas fixas, seja com aluguel, condomínio, energia, internet, mercado e entre outros. De repente tu tem um plano de saúde, de repente tu paga a mensalidade da tua academia e para ti tu considera isso um custo fixo porque tu não está disposto a abrir mão. Então seria interessante tu adicionar esse valor dentro do teu custo fixo mensal. É uma média que a gente precisa saber, não é um valor exato, porque a gente sabe que esse valor ele pode oscilar conforme os meses e conforme acontecimentos na tua vida. E aqui, para deixar bem claro o que eu quero dizer para vocês, eu peguei um exemplo do João. Então o João, ele acabou de se mudar da casa dos pais e agora ele está morando sozinho. Então ele conseguiu um apartamento onde ele paga de aluguel aproximadamente R$1.000 todos os meses, um condomínio onde ele paga R$300 mensais, mercado gira em torno na média de R$700 para o João e internet e energia ele paga R$100 em cada uma, totalizando um custo de vida mensal de R$2.200. Claro, gente, que aqui eu preciso enfatizar que eu peguei um exemplo extremamente simples para que possa ficar didático e para que vocês entendam todo esse raciocínio por trás. E agora, gente, vai começar a parte polêmica, porque isso daqui eu não vi de uma pessoa, mas eu ouvi de diversas pessoas que se dizem influencer de finanças e passam essa informação para vocês, e muita gente acredita que é tão simples assim, que é só pegar o teu custo de vida mensal e multiplicar por 100. Ou seja, no exemplo do João que a gente viu, os R$2.200 vezes 100 seriam R$220 mil de patrimônio. Muito simples, né? E por que o pessoal fala disso? Olha, o teu custo de vida mensal, ele equivale a 1% ao mês na renda fixa, ou seja, é só tu multiplicar esse custo de vida por 100, que em fundos imobiliários ou em qualquer título de renda fixa, tu conseguiria pagar o teu custo de vida apenas com os rendimentos mensais. Então, do patrimônio que o João precisaria para se aposentar, seria R$220 mil total, que assim ele conseguiria ter uma renda mensal de R$2.200 e pagar todo o seu custo de vida. Vocês acreditam que esse raciocínio é correto, pessoal? Porque afinal de contas, poxa, é 1% ao mês, né? Será que não tem uma pegadinha por trás? E aí que eu falo pra vocês, gente, isso está errado e eu vou te explicar com todos os detalhes por que isso é uma falácia e tu não deve cair nesse conto justamente por alguns fatores muito importantes que vão impactar no teu patrimônio e pode impactar a tua vida. Então esse vídeo é muito importante, presta bastante atenção e agora vamos aos detalhes. Então vamos exemplificar. Supondo que em janeiro de 2023 o João então tinha o patrimônio de R$220 mil e ele teve a sua renda mensal de 1% ao mês de R$2.200. O João gastou então todos os meses a sua renda mensal pagando seu custo de vida e não reinvestiu nada no patrimônio. Ele simplesmente deixou os 220 mil porque, afinal de contas, estão rendendo para ele. E aí vocês podem se perguntar, o que aconteceu depois de um ano que o João não investiu e só utilizou a sua renda mensal? Afinal de contas, era para isso que ela servia e ele gostaria dessa renda todos os meses. Então aqui, pessoal, o que aconteceu é um fenômeno chamado inflação. A inflação de janeiro de 2023 a dezembro de 2023 foi de aproximadamente 4,62%. E essa inflação foi geralmente abaixo do que o Brasil costuma ter dos 5%, muitas vezes em 6%. Então, o que aconteceu? O patrimônio aqui do João, de R$220 mil, teve um decréscimo pela inflação de 10.164, ou seja, no final do ano, esse patrimônio de 220 mil começou a valer aproximadamente 209.836. E aqui é um exemplo feito direto no site do Banco Central. Se caso tu quiser explorar, é de forma gratuita, é só pesquisar a calculadora que faz a correção pelo IPCA, que é o nosso índice de inflação do Brasil oficialmente. E eu coloquei então a data inicial, dia 1 de 2023, mês 1 de 2023 até o mês 12 de 2023,
o valor de 220 mil reais. E o que aconteceu, então, é que dada a inflação do período, o patrimônio que o João precisaria ter no final do ano para ser equivalente aos 220 mil reais que ele tinha lá no início, seria de 230 mil. Só que, como a gente viu, o João usou esse valor para pagar as suas contas, porque afinal de contas, ele estava investindo no seu custo de vida. E aí que está a pegadinha. Não tem como tu ter um patrimônio para se aposentar, teoricamente, e tirar essa renda somente calculado por 1% do que tu teria. Tá? A gente precisa ir um pouco mais além e explorar um conceito muito importante que eu vejo que pouquíssimas pessoas conhecem e sabem dos estudos que foram feitos. E esse conceito chama-se taxa segura de retirada, ou TSR. Em inglês, chama-se Safe Withdrawal Rate, que é basicamente um método, então, que a gente utiliza para determinar quanto você pode retirar de um patrimônio a cada ano sem ficar sem dinheiro antes de atingir o final da tua vida. Então, um método de quanto tu precisa para retirar por mês ou por ano, sem que tu acabe com o montante de forma prematura. Imagina tu ficar sem patrimônio antes do planejado, ou de repente tu planejou uma vida baseado num patrimônio que alguém te disse que tu deveria ter, e no final das contas, na prática, isso não vai funcionar dessa forma. E se tu não acredita no que eu tô falando, olha isso daqui. Eu simulei 200 mil reais sendo aplicado em 2013 até 2023, ou seja, 10 anos de análise, e a inflação do período foi 80%. Então, imagina se essa pessoa que tirou esse valor lá em 2013 para viver de renda, com seus 1% ao mês, não depositou mais nada, a pessoa simplesmente tirou todo o rendimento que esse patrimônio rendeu. Então, atualmente, ela precisaria de 361 mil para equivaler aos 200 mil reais. Ou, se a gente fizer uma conta reversa, é só fazer 200 mil menos 80%, que sobraria apenas 40 mil reais em valores atuais desses 200 mil reais daquela época. Então, eu acho que com esses números eu consigo te convencer que, pelo menos, é interessante tu saber, de fato, como a taxa segura de retirada, ou a TSR, funciona na prática e por que é tão importante. E para te mostrar como isso não é algo que eu inventei ou tirei da minha cabeça, esse daqui foi basicamente um estudo que foi feito de países de mercados emergentes e qual que seria a taxa segura de retirada desses países e como a gente pode ver aqui, durante 30 anos, tá? Sendo que se tu se aposentasse, quão que deveria ser essa taxa ao longo de 30 anos em vários percentuais de distribuição. Então, como vocês podem ver, o Brasil, a Colômbia e a África do Sul foram os, entre aspas, piores países com uma taxa de mínima de segurança de retirada de 5%. E eu já vou te mostrar como a gente calcula isso na prática para tu não te perder. Enquanto outros países, essa taxa ela pode ser um pouco menor, ou seja, uma taxa mais sustentável. E olha que interessante, aqui nessa coluna, ele diz a chance de falhar com uma taxa de retirada de 4%, zero, e com uma taxa de 5%, zero também. Ou seja, nesse caso, a gente poderia considerar 5% como uma taxa mais interessante. E só para considerar para vocês que esse estudo ele analisou diversas fontes disponíveis de dados até o final do ano de 2019, então foram utilizadas taxas de renda fixas para chegar nesses cálculos, foram consideradas a inflação de cada país e também uma análise de ações de cada ativo dados os seus países baseado no seu retorno real. Com isso, esse estudo, então, ele procurou encontrar uma alocação de ativos que forneça a maior taxa de retirada sustentável durante esses 30 anos. Por isso, então, que chegou-se em 5% como uma taxa mínima aqui no Brasil. Lembrando, tá, gente, que tanto o Brasil quanto a Argentina aqui não foi considerado os períodos de hiperinflação nos países. Então, por isso que chegou nesses números e por isso que vocês podem se perguntar por que a Argentina está com uma taxa menor do que no Brasil. É justamente por isso, porque foram considerados períodos normais, entre aspas, da economia, sem considerar períodos de hiperinflação. Seriam períodos considerados outliers,
nos dados. Vamos deixar as coisas mais simples e voltar para o nosso exemplo do João, que possuía um custo de vida mensal de R$ 2.200, para vocês entenderem o que essa taxa de segurança de fato, como a gente pode utilizar ela a nosso favor na prática. Então mantenha em mente esse custo de vida. E agora o que a gente vai fazer é, afinal de contas, multiplicar somente esses R$ 2.200 por 200, ao invés de 100, que nem a gente tinha visto. Então, na verdade, o João ele precisaria do dobro que ele tinha estipulado, justamente para que ele possa viver tranquilamente e sua renda não seja afetada pela inflação. Aí agora tu deve estar pensando, poxa, mas R$440 mil de patrimônio daria aproximadamente numa renda mensal de 1% ao mês, o que seria R$ 4.400. E sim, tu está corretíssimo, mas lembra do conceito da taxa segura de retirada que eu te apresentei? Agora tu vai entender na prática como ela funciona. Como a gente viu, no Brasil, o recomendado seria 0,5% desses 440 mil de patrimônio, ou seja, R$ 2.200 seria apenas para o João reinvestir no patrimônio dele e fazendo com que ele não perca o dinheiro pela inflação ao longo do tempo, enquanto o custo de vida dele poderia ser bancado pelos outros 0,5%. Então, ele conseguiria pagar o seu custo de vida mensal tranquilamente, dado que esse custo de vida se manteria nesse padrão de R$ 2.200, nesse cenário que a gente está vendo como exemplo, e o restante ele investiria para não perder o valor desse patrimônio de 440 mil com o tempo. Ou seja, dessa forma o João conseguiria tranquilamente não se preocupar com esse fenômeno pouco falado, porém tão importante, que é a inflação. Agora, eu realmente espero que tu tenha entendido o conceito da taxa segura de retirada. Então, assim, para a gente finalizar o vídeo, eu quero te lembrar de duas coisas que tu não pode se esquecer. O teu custo de vida tem que ser multiplicado vezes 200 e não vezes 100. Cuidado com essa falácia e compartilha esse vídeo em momento que tu ver qualquer pessoa divulgando esse tipo de informação. Outro lembrete: lembre-se que a inflação de 2013 a 2023 acumulada foi de 80%. Então não menospreze a inflação a longo prazo, porque no Brasil ela bate muito forte. E a mensagem que eu quis passar com esse vídeo, gente, não é te desmotivar ou te desencorajar, porque na verdade é isso que esses influencers e as pessoas que talvez até não façam por má intenção, mas de repente por falta de conhecimento, eles possam te iludir achando que, poxa, é somente esse patrimônio que eu precisaria ter para bancar meu custo de vida, sendo que na verdade não, seria um pouquinho a mais, justamente por essa segurança que tu precisa ter frente ao fenômeno da inflação, que pode corroer com o tempo o teu patrimônio que tu juntou por uma vida, se tu manter um custo de vida acima de um patamar que tu poderia ter, por exemplo. E lembre-se, gente, foco nos aportes e consistência no longo prazo é o mais importante no final das contas, então não desistam de aportar, não desmotivem com esse vídeo. Eu quis de fato trazer a realidade que é pouquíssimo falada. Então, eu espero que tenha te ajudado, porque afinal de contas, assim como vocês, eu também estou na minha jornada como investidor e eu tô aqui para te trazer conteúdo de qualidade e de valor que possa agregar na tua vida e nos teus investimentos. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixa teu like para me ajudar e se inscreva caso tu não é inscrito e até a próxima.